Olá! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre relacionamento. Você que tem acompanhado as nossas últimas aulas, tem visto que nós criamos uma tabela de cliente e na última aula nós importamos aí uma tabela ou uma planilha com todas as unidades de federações ou unidades federativas do Brasil, tá? Os nossos estados. Então nós temos as siglas MG, SP, RJ e por aí vai. Então, na aula de hoje, o que nós vamos fazer é algo chamado relacionamento. É algo tão simples para a aula de hoje que a nossa aula será muito rápida, mas é algo que nós precisamos de muita atenção. Toda vez que nós falamos de banco de dados, nós precisamos tomar um cuidado aí com o nosso relacionamento, porque o relacionamento é que vai trazer uma seguridade ao seu trabalho. Por exemplo, vamos supor que aqui na nossa tabela, quando eu estiver aí com o meu formulário, eu queira colocar aqui uma unidade federativa que não existe, FF. Repare que o meu banco de dados, a minha tabela, aceitou essa informação. E isso, para quem trabalha com informações depois, com padronização, com quantificações, é muito ruim, porque às vezes vai aparecer informações que eu não conheço. Então, trabalhar com relacionamentos traz uma seguridade muito grande. Por quê? Eu já tenho aqui um cadastro de estados e aí eu só posso incluir nessa planilha ou nessa tabela, desculpe, de clientes somente os estados que existam nessa tabela. Então eu não vou criar estado algum, eu não vou de forma nenhuma colocar o que não existe aqui. Então isso nos ajuda na hora de precisar, ao invés de trazer PR, eu relacionar e trazer Paraná, tá? Ao invés de trazer RJ, eu trazer Rio de Janeiro. Isso nos ajuda de uma forma grande na hora da consulta, na hora dos relatórios, na hora aí dos quantificadores, tá bom? E aí também traz uma seguridade aí, tanto para o usuário quanto para a empresa. Então, para isso, nós vamos entrar nessa opção aqui, ferramentas de banco de dados, e aqui no grupo de relações nós temos aqui a opção relações. Nós vamos clicar nela e aí você vai ver que logo já me aparece uma janela, mostrar tabelas, tem mostrar consultas também, consultas ou ambas. Se eu adicionar essa tabela, você vai ver que é a mesma tabela que nós criamos. Então eu tenho aqui estados e tenho aqui unidade federal. Você sabe que é a mesma coisa, tá? Se você quiser mudar esse nome aqui para UF, também não tem problema, tá? Você pode clicar aqui com o botão direito e pode colocar aqui como UF. Ok, botão direito para salvar, fechou. Aqui você vai ver então que se eu buscar, eu clicando aqui, olha, e arrastando, eu vou levar ela em direção à minha UF. Soltando, ela aparece aqui uma edição de relacionamento. O que é isso? Eu vou relacionar a tabela de estado com a tabela de cliente. Essa opção aqui é muito importante. Se eu não marcar ela, eu posso inventar lá um FF lá que ele vai aceitar. Eu clicando aqui, eu vou impor a integridade referencial, ou seja, isso significa que eu só posso incluir nessa tabela o que existe nessa tabela. Eu posso propagar atualizações dos bancos relacionados. Se eu, por exemplo, descobrir que ao invés de digitar MG, eu digitei MJ, eu posso ir lá depois e atualizar isso para MG. E automaticamente todo mundo que estava com MJ aqui receberá a atualização para MG. Eu tenho a opção de propagar a exclusão dos registros. Então, se eu excluir, por exemplo, aqui o meu PR, que é Paraná, automaticamente todo mundo que é de Paraná será excluído. Essa opção eu não gosto de trabalhar com ela, tá? Ela é um pouco delicada. É somente se no seu plano de negócio você vê que não tem problema nenhum você excluir determinadas informações e excluir todas aí do seu banco de dados. Tudo bem? Olha,
Feito isso, você vai ver que agora nós temos aqui um relacionamento. No momento da consulta, você vai ver que, como esse campo aqui ele não é obrigatório, eu posso fazer um registro sem inserir esse campo, você vai ver que talvez só vão aparecer os campos aqui que são iguais. Para isso, nós podemos aqui mudar isso depois, simplesmente dizendo que o nosso tipo de relação ou a nossa forma de apresentação está aqui, ó, tipo de junção. Eu posso apresentar, por exemplo, na hora da consulta, eu quero incluir todos os registros de TBL Estado e somente os registros de TBL Cadastro Cliente quando os campos forem iguais. No nosso caso, não. No nosso caso, nós queremos incluir todos os registros de tabela cliente e somente os registros TBL Estado quando os campos forem iguais. Se eu marcar essa opção, você vai ver que toda vez que eu fazer uma consulta, independentemente se eu colocar aqui a unidade federativa de um determinado cliente, ele vai aparecer na minha consulta com esse campo vazio. Eu não fazendo isso, nós teremos problema. Por quê? Só vai aparecer quando tiver aqui MG e aqui MG. Nesse caso não tem problema. Aqui vai aparecer todos que tem MG e também os que não tem, tá? Mas isso será a nossa próxima discussão sobre o assunto. Tudo bem? Então, o que nós estamos vendo aqui? Que fazer relacionamento é importantíssimo. Por exemplo, aqui nós ainda não temos nenhum registro relacionado, né? Mas vamos supor que aqui eu tente agora digitar aqui, ó, GF e vou sair. Olha a mensagem: não é possível adicionar ou alterar o registro, pois é necessário que eles tenham um registro relacionado à tabela TBL Estado, tá? Claro que você fala, Elbert, mas a pessoa vai precisar trabalhar aí na tabela? Não. No formulário, nós vamos dar um jeito de não precisar que ele digite esse campo, apenas selecione. E aí vai facilitar a vida do nosso usuário. Tudo bem? Então, na aula de hoje, nós vimos a importância que tem o relacionamento e a seguridade que nos traz aí na hora dos nossos projetos. Eu espero você na nossa próxima aula. Espero que você esteja gostando. Se você estiver, não esqueça de dar aquele like e de compartilhar aí, porque eu sei que isso tem ajudado muitas pessoas. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.